11 coisas que você precisa remover da sua mente hoje. Por tempo suficiente, ele deixa de parecer imposto. Antes de tentar mudar sua vida, faça a si mesmo uma pergunta desconfortável. Quantos dos pensamentos em sua mente foram realmente escolhidos por você? Não ideias que você examinou. Não princípios que você testou. Mas crenças que você herdou. Avisos absorvidos sem questionamento. Regras invisíveis plantadas muito antes de você ter consciência de sua existência. Você acorda. Você reage. Você hesita. Você decide. E na maioria das vezes, você nem percebe quem está tomando essas decisões. Porque o perigo não é a ignorância. O perigo é a familiaridade. Quando um padrão mental se repete. Parece normal. Parece que faz parte de você. E é assim que as pessoas vivem vidas inteiras dentro de gaiolas que nunca perceberam estar sendo construídas. É aqui que o estoicismo começa. Não com motivação. Não com otimismo. Não fingindo que tudo vai dar certo. O estoicismo começa com o desapego. Porque a clareza não vem de adicionar mais ideias a uma mente já sobrecarregada. Ela vem da subtração. Antes de fortalecer a mente, você precisa libertá-la. E hoje, você vai se deparar com a primeira coisa que precisa ser eliminada. Amanhã não. Quando a vida desacelerar. Quando as condições forem perfeitas. Hoje. Porque enquanto sua mente estiver cheia daquilo que te enfraquece, o progresso sempre parecerá um andar em círculos. A ilusão do controle total. Observe como sua mente se comporta quando a pressão surge. Ela se antecipa à realidade. Prevê desastres. Ensaia conversas que talvez nunca aconteçam. Tenta prever todos os resultados possíveis. Como se o mundo fosse uma máquina caótica. E só você fosse responsável por mantê-la funcionando. Fomos ensinados que maturidade significa controle. Que estabilidade significa certeza. Que força significa nunca deixar as coisas desmoronarem. Mas ninguém nos ensinou a verdade. O controle tem limites. E a mente resiste a essa verdade agressivamente. Em vez de aceitar a incerteza, cria a ilusão de que mais planejamento, mais reflexão e mais esforço garantirão a segurança. Mas eis aqui o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar o que não lhe pertence, mais se distancia de si mesmo. Essa ilusão se esconde por trás de máscaras respeitáveis. Às vezes parece perfeccionismo. Às vezes parece excesso de responsabilidade. Às vezes parece amor. Quando você tenta controlar as emoções, as decisões ou a dor dos outros. Mas o custo é sempre o mesmo. Exaustão mental. Tensão constante. Ansiedade que nunca dá trégua. Você acorda cansado. Descansa sem se recuperar. E a vida começa a parecer pesada, mesmo nos dias mais tranquilos. O estoicismo não pede que você se torne indiferente. Pede que você se torne preciso. Na realidade, existe um limite claro. De um lado, seu esforço, suas escolhas, seus valores, sua conduta. Do outro, resultados, reações, momento oportuno, acaso e o comportamento dos outros. Toda forma de sofrimento desnecessário nasce no momento em que você confunde esses dois lados. Pergunte a si mesmo, com calma e sinceridade: isso depende de mim? Se a resposta for sim, haja com disciplina, coragem e integridade. Se a resposta for não, libere-o. Libertar-se não é sinal de fraqueza. É estar em sintonia com a realidade. Você controla o esforço, não os resultados. A postura, não as circunstâncias. O caráter, não o caos. Os estoicos usavam a imagem do arqueiro. O arqueiro treina o corpo. Escolhe a flecha com cuidado. Ajusta a postura. Respira com intenção. Mira com total presença. Então ele solta a corda. E nesse instante, o vento toma conta. O arqueiro não entra em pânico. Ele não persegue a flecha. Ele não pragueja. Porque a vitória dele nunca foi o objetivo. Sua vitória residia na qualidade da ação. Tentar controlar tudo não é disciplina. É o medo disfarçado de responsabilidade. E o medo perde o poder no momento em que é visto com clareza. Hoje, reserve um momento de silêncio. Anote tudo aquilo que você está tentando controlar. E que nunca lhe pertenceu. Reações alheias. Resultados imprevisíveis. Prazos que você não controla. Sublinhe cada um deles. E então tome a decisão deliberada de liberá-lo. Mesmo que a mente resista. Mesmo que surja desconforto. Porque a paz não chega quando tudo está sob controle. Ela chega quando você para de lutar contra o que nunca existiu. E quando isso acontece, algo sutil muda.
Sua atenção retorna. Sua respiração se aprofunda. Sua mente se aquieta. Não está vazio. Está limpo. E é na clareza que reside a verdadeira força. Se você se identifica com isso, escreva nos comentários. Hoje, liberto o que nunca me pertenceu. Isso não é uma afirmação. Isso é um compromisso. E, às vezes, essa única decisão é suficiente para realinhar toda uma vida. A necessidade de aprovação e o hábito do autoabaixo. Algumas prisões não têm grades. São construídos a partir de fragmentos. A voz de um dos pais que nunca se calou completamente. Um ex-chefe que fez você duvidar de si mesmo. Um colega que criticava sem palavras. Expectativas familiares. Regras sociais. Algoritmos invisíveis que moldam o que merece atenção. Lentamente, sem perceber, você começa a moldar sua identidade para públicos que talvez nem existam mais. Você usa roupas que não refletem quem você é. Aceita convites que gostaria de ter recusado. Sorri sob comando. Suaviza opiniões. Filtra a coragem. E você chama isso de adaptação. Mas o preço é alto. Porque cada vez que você age buscando aprovação, você envia uma mensagem silenciosa para a sua própria mente. Quem eu sou não basta. Repetida diariamente, essa mensagem molda uma autoimagem frágil. Dependente. Inquieta. Ansiosa. Você se torna alguém que faz muito, mas se sente pouco. Alguém que conquista, mas nunca se sente completo. Porque tudo que você constrói vem de fora para dentro. Nunca do centro para fora. O estoicismo confronta isso diretamente. Não pede que você ignore os outros. Pede que você pare de viver para eles. E essa é uma das decisões mais libertadoras que uma pessoa pode tomar. Por trás da necessidade de aprovação reside um medo ancestral. O medo da exclusão. Antes, esse medo era lógico. Ser rejeitado pelo grupo significava perigo, isolamento, morte. Mas hoje, esse instinto se tornou um vício. Queremos curtidas. Validação. Confirmação. Concordância. E quando isso não acontece, um vazio se abre por dentro. A ironia é cruel. Quanto mais você tenta agradar, mais se distancia da sua essência. Você se adapta tanto que um dia já não sabe mais do que realmente gosta, no que acredita ou o que deseja. Se alguém lhe perguntar, o que te motiva? Você hesita. Porque, durante muito tempo, sua bússola foi a vontade dos outros. E não sua própria direção. Mas existe uma saída. Começa em silêncio. No momento em que você para de se perguntar: o que eles vão pensar? E começa a se perguntar: o que eu penso de mim mesmo? Este é o ponto de virada. E não é nada confortável. Abandonar a busca por aprovação é como desintoxicar a alma. No início, a sensação é de solidão. De perder a relevância. De diminuir seu círculo social. Mas com o tempo, você percebe algo essencial. Você não está se tornando menos. Você está se tornando um. Não mais fragmentado em versões. Não mais dividido. Só você. Inteira. Com as suas verdades. É isso que permite caminhar com calma. Mesmo em meio ao barulho. Comece devagar. Diga não onde você costumava dizer sim só para ser aceito. Vista-se de acordo com sua essência, não com o gosto da maioria. Apareça sem se apresentar. Sem um roteiro. O desconforto virá. E esse desconforto não é sinal de erro. É sinal de que, pela primeira vez, você parou de agir. Os estoicos nos lembram que a única aprovação que importa é aquela que nasce de uma consciência tranquila. A partir da coerência entre pensamento, sentimento e ação. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser honesto. Quando você para de buscar aprovação, sua energia se transforma. Você entra em uma sala e não se pergunta mais: será que eles gostam de mim? Em vez disso, você pergunta: este lugar é bom para mim? Isso muda tudo. Porque agora você não entra em relacionamentos para preencher o vazio, mas para compartilhar a plenitude. Você não aceita um trabalho por status, mas sim por um propósito. Você não segue padrões porque todo mundo faz isso, mas sim porque eles se alinham com quem você é. Você deixa de ser um personagem bem comportado e se torna uma presença autêntica. Algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis com isso. Eles estavam acostumados com o seu silêncio, com a sua obediência, com o seu esforço para agradar. Ao se libertar, você também elimina o conforto deles. Mas esse não é o seu fardo. Você não nasceu para ser consenso. Você nasceu para ser completo.
Aqueles que são genuínos reconhecerão isso em você. Agora, existe outro padrão intrinsecamente ligado à aprovação. Autoabandono. Existe um tipo de exaustão que não vem do corpo. Isso resulta de traições internas acumuladas. Um sim quando você queria dizer não. Um limite ignorado para evitar conflitos. Um projeto pessoal adiado porque cuidar de si mesmo parecia egoísmo. Essa fadiga aumenta silenciosamente. Uma concessão de cada vez. Até que um dia, sem saber exatamente porquê, você se sente distante de si mesmo. Vivo, mas no piloto automático. Somos ensinados a cuidar dos outros. A ouvir. A ceder. Mas raramente somos ensinados a ouvir o nosso interior. Crescemos acreditando que ser bom significa estar disponível. Que amar significa colocar os outros em primeiro lugar. Que respeito significa suportar o desconforto para manter a paz. Assim, treinamos a nós mesmos para desaparecer. Não por falta de valor, mas por medo de decepcionar. Esse processo é sutil e perigoso. Você começa o dia com intenções sinceras. Exercitar-se. Descansar. Criar. Honrar uma promessa feita a si mesmo. Então a vida interrompe. Alguém pede ajuda. Você diz sim. De novo. Surge algo inesperado. Você adia o que deveria fazer. De novo. O medo de parecer egoísta vence. E, escolha após escolha, você se distancia de quem você é. Com o tempo, o entusiasmo desaparece. As decisões parecem pesadas. A confiança se esvai. Porque você tem praticado o oposto da autoconfiança. Terceirizando seu testamento. Priorizando o externo. Sobrevivendo através da adaptação constante. O estoicismo surge aqui como um apelo direto à responsabilidade interior. Não indiferença ao mundo, mas lealdade à sua ordem interior. Cuidar de si mesmo não é egoísmo. É disciplina. E sem ela, nenhuma virtude subsiste. O custo do autoabaixo e a armadilha da comparação. Existe uma responsabilidade que não pode ser delegada. Se você se abandonar, tudo que construir externamente começará a perder coerência internamente. Os resultados podem até aparecer. As conquistas podem até se acumular. Mas algo essencial enfraquece silenciosamente. Você segue em frente, mas se sente vazio. Presente, mas desconectado. Isso ocorre porque há uma diferença profunda entre ceder por sabedoria e ceder por medo. Flexibilidade é força. Manipulação é erosão. Uma permite a adaptação sem autotraição. A outra apaga lentamente sua identidade em nome da agradabilidade. Sêneca alertou que a verdadeira liberdade vem de viver de acordo com a própria natureza. E viver de acordo com a própria natureza não é indulgência. É clareza. É saber o que você precisa em um nível fundamental. Quais valores são inegociáveis? Onde estão seus limites naturais? E então, recusar-se a apagar esses elementos apenas para continuar se encaixando em versões de si mesmo que já não fazem sentido. Recuperar essa integridade não é uma mudança instantânea. É um processo. E quase sempre começa com desconforto. Porque ser leal a si mesmo muitas vezes significa entrar em conflito com os outros. Significa frustrar expectativas. Quebrar rotinas. Contradizer a imagem com a qual as pessoas se acostumaram. Para alguém que passou anos tentando agradar, ser aceito, ser compreendido, isso parece quase insuportável no início. Mas o que vem depois não tem preço. A paz de saber que você escolheu a si mesmo. Que você permaneceu fiel mesmo quando não houve aplausos. Que você cumpriu sua palavra quando teria sido mais fácil recuar. Às vezes, isso significa caminhar sozinho por um tempo. E essa solidão não é um castigo. É um processo de reequilíbrio. Se você se sente desconectado de si mesmo, o primeiro passo não é uma mudança radical. É a observação. Reparem quando você se abandona durante o dia. Quando você diz sim enquanto seu corpo diz não. Quando você permanece em silêncio para evitar julgamentos. Quando você adia o que mais importa sem perceber. Anote. Traga isso à consciência. Não com culpa, mas com coragem. Porque a clareza restaura o poder de ação. Você não precisa levantar a voz para se impor. Você não precisa de confrontos para ganhar respeito. Mas você precisa decidir que a sua palavra para si mesmo tem mais peso do que o desejo de ser querido. Ninguém virá resgatar as partes de você que foram deixadas para trás por anos de concessões. Essas partes só retornam quando você as chama de volta. E chamá-las de volta exige coragem. A coragem de deixar cair a máscara de ser bom para se tornar inteiro. Essa é uma das revoluções mais silenciosas que uma pessoa pode fazer.
Parar de buscar afeto que exige autoanulação. Escolher relacionamentos onde você possa existir plenamente, e não apenas funcionar de forma útil. Construir uma vida onde a presença seja suficiente, sem versões editadas criadas para impressionar. O autoabandono não termina com a motivação. Termina com uma escolha diária. A escolha de priorizar a si mesmo com a mesma intensidade que antes dedicava aos outros. A escolha de agir com integridade mesmo quando invisível. A escolha de cumprir uma promessa feita em silêncio num dia difícil. E cada promessa cumprida constrói a forma mais poderosa de confiança que existe, a confiança em si mesmo. Se essa verdade lhe ressoar, marque-a claramente. Hoje, eu escolho a mim mesma, mesmo que ninguém entenda. Essa escolha não precisa de público. Ela precisa de presença. E agora nos deparamos com outro padrão. Número 4. Comparação silenciosa. Não existe dor mais sutil. Não grita. Sussurra. Um desconforto silencioso surge enquanto você rola a tela, ouve, observa. Seu dia estava tranquilo até que lhe veio à mente a ideia de que alguém está à frente. Mais bem-sucedido. Mais completo. A comparação muitas vezes se disfarça de inspiração. Você pensa que está admirando, mas está se diminuindo. Você pensa que está aprendendo, mas está se punindo silenciosamente por não estar em outro lugar. Isso acontece porque a comparação raramente é racional. É emocional. Surge de uma carência não resolvida. De medir o seu valor através da imagem que outra pessoa lhe atribui. E a medida é sempre injusta. Você compara seus bastidores com o palco de outra pessoa. Suas lutas particulares com uma superfície cuidadosamente construída. E mesmo sabendo disso, você ainda se sente atrasado. Atrasado. Insuficiente. Como se houvesse uma linha de chegada universal e você fosse o único sem um mapa. Não existe mapa. Não há nenhum relógio te perseguindo. Essa urgência foi instaurada. Pela cultura. Pelas métricas. Pela pressão externa. Os estoicos rejeitaram isso completamente. Marco Aurélio não media sua vida em comparação com o poder ou o reconhecimento dos outros. Ele fazia perguntas mais simples: eu fui justo? Estive alinhado com meus princípios? Fui fiel àquilo em que acredito? Essa é a única medida que importa. Ao comparar, você abandona sua singularidade. Você implica que ser outra pessoa seria preferível. E nada desrespeita mais o seu próprio caminho do que esse pensamento. Você não sabe o que a outra pessoa carrega. O que ela sacrificou. O que ela negociou para abrir mão. As aparências não são sinônimo de paz. Muitos estão representando papéis. Você está se comparando a personagens. A saída não é o isolamento. É a reconexão com o seu próprio ritmo. Uma árvore não olha para os lados para decidir quando crescer. Ela cresce porque é da sua natureza. Quando você parar de se medir por padrões externos, perceberá que sua vida já está em movimento. Não no ritmo deles. À sua disposição. E isso não é uma fraqueza. É tudo. O medo de desagradar e o corte final. Substitua medidas emprestadas por perguntas honestas. Eu fui melhor do que ontem? Fui sincero comigo mesmo? Eu evoluí, mesmo que ninguém tenha percebido? Essa é a única comparação que importa. Não entre você e os outros, mas entre quem você foi e quem você está se tornando. Essa comparação não humilha. Ela fortalece. Porque vem do seu âmago, não da sua ferida. Você não precisa da velocidade de ninguém. Você precisa de consistência. Você não precisa de aprovação universal. Você precisa de coerência. E você não precisa se encaixar em padrões. Você precisa viver sua própria história com verdade. O mundo já tem cópias suficientes. O que lhe falta desesperadamente são pessoas dispostas a viver como são, mesmo quando isso as torna diferentes. Então, hoje, apague a ideia de que você está atrasado. Apague as linhas do tempo emprestadas. Apague o olhar distorcido que você lança sobre si mesmo quando compara sua vida com a de alguém que você não conhece de verdade. Substitua isso por presença. Por intenção. Por um passo honesto de cada vez, caminhando em direção ao que faz sentido para você. Só para você. E se isso ressoou em algum lugar dentro de você, marque. Escreva nos comentários. Hoje eu paro de competir com a vida dos outros. Eu sigo no meu próprio ritmo. Porque nunca se tratou de velocidade. Sempre se tratou de direção. E se você está caminhando em sua própria direção, você já está à frente. 5. O medo de desagradar. Poucas coisas aprisionam mais do que o medo de decepcionar. Não grita. Sussurra. Você acorda com planos,
desejos e intenções claras. Mas, conforme o dia avança, tudo se remodela lentamente em torno do que os outros esperam, sugerem, exigem ou pressionam. O medo de desagradar transforma você em um reflexo. Você existe, mas diluído, domesticado, calculado. Uma versão editada de si mesmo, criada para ser aceitável. E o perigo é este. Quando você interpreta um personagem por muito tempo, você se esquece de quem existia antes do papel. Para muitos, esse medo começou cedo. Uma infância em que a aprovação era o preço do afeto. Uma adolescência em que discordar significava exclusão. Uma vida adulta construída sobre a evitação de conflitos, mantendo a harmonia a qualquer custo. A princípio, parece funcional. Você conquista a simpatia das pessoas. É confiável. Fácil de lidar. Mas, internamente, algo se deteriora em silêncio. Cada vez que você suprime a sua verdade para preservar a paz externa, uma guerra interna começa. O estoicismo encara essa guerra de frente. Não romantiza a harmonia. Valoriza o equilíbrio interior. Não existe paz verdadeira se ela exigir autoaniquilação. Não existe amor saudável se ele exigir seu desaparecimento. Não há força em agradar a todos enquanto se perde a si mesmo. Marco Aurélio escreveu: se for suportável, suporte. Se não, pare de reclamar e haja. Aplicado aqui, o significado é claro. Ou você suporta uma vida desconectada de si mesma para manter os outros confortáveis. Ou escolhe o alinhamento, mesmo que isso crie atrito. Você vai decepcionar alguém. Sempre. Não importa o quão cuidadoso, educado ou equilibrado você tente ser. E isso não é fracasso. É a prova de que você parou de se curvar a todas as expectativas. A liberdade parece ameaçadora no início. As pessoas acostumadas à sua submissão resistirão à sua franqueza. Vão dizer que você mudou. Que você se tornou frio. Distante. Mas a verdade é mais simples. Você não ficou mais frio. Você ficou mais lúcido. Você não se afastou. Você voltou a si. Sim, essa mudança tem um custo. Convites. Elogios. Conveniência. Mas isso lhe proporciona algo de valor inestimável. Dignidade. Sem barulho. Sem arrogância. Silencioso. Isso se manifesta na forma como você dorme à noite, sabendo que não se traiu para ser aceito. Em conversas onde você não finge mais concordar. Em decisões que refletem a verdade em vez da expectativa. O estoicismo não ensina a crueldade. Ensina a lucidez. A busca constante pela satisfação raramente é sinal de bondade. Muitas vezes, é medo refinado. Medo da rejeição. Medo do abandono. Medo da invalidação. Mas uma vida construída para evitar a rejeição é a maneira mais rápida de rejeitar a si mesmo. Seu valor não é negociável. Não depende de humores, grupos ou aprovação. Quando você para de se preocupar com o que os outros vão pensar, sua presença ganha peso. Suas palavras ganham firmeza. Suas decisões ganham clareza. Algumas pessoas irão embora. Outras finalmente te notarão. Porque relacionamentos verdadeiros só existem onde você tem permissão para ser você mesmo. Então faça uma escolha real hoje. Não em voz alta. Dentro de si. Escolha parar de tentar agradar a todos. Escolha defender a sua verdade mesmo quando o ambiente ficar em silêncio. Escolha dizer não sem explicações excessivas. Escolha ouvir a si mesmo antes de se adaptar aos outros. E quando o medo aparecer, porque ele vai aparecer, lembre-se disto. Agradar a todos não é bondade. É egoísmo. Se algo dentro de você reconhecer este momento, não o ignore. Faça isto em vez disso. Escreva uma frase nos comentários, devagar, com atenção. Hoje, parei de pedir permissão para ser eu mesma. Não para o algoritmo. Não para a validação. Mas para traçar uma linha. Porque algumas linhas não são visíveis. Elas são internas. E, uma vez ultrapassado esse limite, o personagem termina. E sua vida real finalmente começa.